Eu sempre tento me policiar para evitar criar expectativas em relação a filmes. Então, eu não vejo trailers, eu praticamente não vejo trailers. Eu acompanho muito pouco as notícias de anúncio, divulgação de filmes, os teasers e tal, mas também eu não consigo me manter alheio à existência desses filmes. Não é que eu vá para o cinema e veja um filme que eu nunca imaginei que fosse existir. Não, não permaneço alheio. E quando eu vi o primeiro cartaz de Contra o Mundo, que em inglês tem o título Boy Kills World, eu olhei para aquele cartaz, eu olhei para as artes conceituais, né, que veio logo, eu não vi o trailer, e eu disse, pô, não tem como esse filme dar errado. Eu acho até que eu postei isso no Twitter, ou postei isso no Instagram. Eu devo ter usado mais ou menos essa expressão. É impossível esse filme dar errado. Pô, e deu muito errado. Foi uma frustrante experiência de cinema de ação numa sexta-feira. O filme parte de uma premissa muito simples, ele tem também um roteiro muito simples. É a história de um garoto que assistiu a mãe e a irmã morrerem nas mãos de uma ditadora de um regime totalitário, interpretada pela Famke Janssen, e que ele sobrevive de alguma maneira no momento do atentado. A primeira coisa que a gente pensa é, tá, mas como que ele sobreviveu? Mas isso fica por isso mesmo, a gente logo esquece. Se refugia numa floresta e lá ele é treinado por um xamã. Esse xamã faz o pai Mei de que o Bill parecer um professor de jardim de infância e ele praticamente tortura esse garoto das formas mais incontornáveis possíveis, tortura física, psicológica, emocional, até que esse garoto desenvolve uma casca muito grossa, uma casca que o torna hábil a enfrentar esse regime totalitário, encenar a sua vingança, como nós esperamos em boa parte dos filmes de ação deste tipo. Um detalhe que é muito importante sobre o garoto, interpretado pelo Bill Skarsgård, que você deve se recordar como o palhaço Pennywise de It, a Coisa, é que ele é surdo-mudo. E ele é também delirante. Provavelmente o trauma misturado com o treinamento construíram uma visão diferente, uma maneira diferente de enxergar o mundo. Consegue enxergar a sua irmã vestida de ninja borboleta, dando pirueta, por exemplo, conversa com ela, só que conversa mentalmente. É um garoto que vai vingar-se de uma grande organização que domina com mão de ferro um local insabido, alhures, você já ouviu essa palavra? Alhures, qualquer lugar, não importa o lugar. Eu acho que é um filme que peca muito pelo excesso. Eu estava pensando, enquanto eu assistia ao filme, em Hardcore Missão Extrema. Hardcore Missão Extrema é também um filme de excessos. E, de certa maneira, até o John Wick é um filme de excessos. Excessos quantitativos, não necessariamente qualitativos, mas quantitativos. Só que o Hardcore, ele abraça uma premissa absurda, extrema, como o próprio título fala, e que é uma premissa que vai, né, subindo degraus, se tornando cada vez mais excessiva, cada vez mais estranha. Mas ele começa dentro de um padrão de um exercício narrativo de cinema de ação 100% subjetivo. E aí, logo, aquele excesso de hardcore, que eu adoro, filme que eu acho, ele foi começando a ser substituído por um excesso que me incomodava. O excesso de Contra o Mundo é um excesso de boas ideias, mas que repetidas exaustivamente se tornam incrivelmente cansativas. Por exemplo, o personagem, ele reage ao mundo através de uma narração, porque ele não conversa com o mundo. E ele também não entende, ele compreende pobremente leitura labial. Então, a narração, ela cria um elemento desconcertante e irônico com o que está acontecendo ao seu redor. E funciona até certo ponto. Depois fica um saco. Os momentos em que ele interage com sua irmãzinha, uma alucinação da sua irmãzinha, funcionam, são divertidos, eles quebram a crueldade da ação até que enche a paciência. Aí tem um outro personagem, um Benny, o qual o garoto não consegue realizar a leitura labial de uma maneira consistente, então ele compreende as coisas errado. Tipo, enquanto ele está falando alguma coisa, ele compreende pêssego, cadeira, porta-retrato. E é uma coisa que não faz sentido. Então, é, batom lábio. Só que isso continua repetindo. Se é divertido na primeira, na segunda, até na terceira vez, mas quando você ouve isso dezenas de vezes, já perde a graça. E mesmo a ação cruel, esse excesso de violência, de sanguinolência, que inclusive utiliza, por exemplo, um ralador de comida de uma maneira, nossa senhora, que você não vou nem imaginar, não gosto nem de pensar, nem de lembrar isso, é excessivo.
A crueldade também é excessiva, porque ela acaba nos dessensibilizando para o filme. Mas eu acho que o mais imperdoável da direção do Moritz Moore, que é um cara que eu nunca vi falar, eu nunca vi nenhum filme dele, é que o cara não consegue encenar consistentemente uma única cena de ação, com exceção do clímax. Não tem uma fórmula exata para um bom filme de ação. Você pode ter, por exemplo, um filme de ação que trabalha um plano de sequência. Um plano de sequência vai valorizar, por exemplo, a coreografia, não apenas dos atores, dos intérpretes, dos dublês, mas também do operador de câmera. Eu, pelo menos, curto muito. Você pode ter um bom filme de ação realizado utilizando essa ideia de criar movimento pela câmera, colocar os personagens em movimento, colocar a câmera em movimento também e criar assim, um dinamismo. Você pode ter também através de uma montagem. O Michael Bay faz muito isso, né? Ele retalha muito o filme. Ou a trilogia Bourne, é um filme muito retalhado. Ele cria sua ação e seus movimentos articulando-se com a montagem. E todas essas maneiras de pensar, e tem muitas outras, elas podem ser combinadas. Mas tem uma coisa que sempre denuncia para mim uma má direção de ação, é quando você investe muito em closes. Porque o close é um dispositivo formal usado para retratar emoção. Você aproxima a câmera do rosto do personagem para retratar a emoção do momento. Eu não estou dizendo que filme de ação não pode ter close. Eu estou dizendo que é o uso demasiado, como tudo no filme. É o uso excessivo do close. Enfim, há uma dependência muito grande em closes do Bill Skarsgård em detrimento da ação, da amplitude da ação. Isso vai mudar apenas na luta final. Ali você tem uma encenação que vai usar montagem, coreografia, movimentação de câmera, closes, vai utilizar tudo. E ali vai ser interessante. Ali vai funcionar, só que já é tarde demais para funcionar. O filme não vai se apoiar nessa última cena, nessa última luta. O filme deveria se apoiar em toda a sua construção. E a única coisa que eu pensava era que eu queria simplesmente que o filme acabasse. O filme já estava me enchendo a paciência, era tudo demais, era tudo em excesso. E como minha mãe sempre ensinou, tudo em excesso faz mal. Contra o Mundo está em exibição nos cinemas e para o filme eu dou 2 estrelas em 5.